Chegar ao bom termo para ambas as partes num processo está entre as principais medidas previstas no novo Código de Processo Civil para dar mais agilidade ao trâmite processual. Paulo Guilherme de Mendonça Lopes assume a Comissão de Mediação e Arbitragem sob esse novo marco do direito, o CPC, que entrou em vigor em 18 de março. Doutor Paulo, nesse cenário, o que muda realmente para o advogado e para o jurisdicionado? O que vai mudar realmente para o advogado e para o jurisdicionado é uma postura frente ao processo. A mudança aí tem que ser cultural. O advogado vai ser importantíssimo nessa fase, porque o advogado é quem vai orientar o cliente, falar, chega, o que passou, passou, você tem que olhar para frente. Não adianta nós ficarmos aqui brigando eternamente, porque pode ser que muito lá na frente você corre o risco de ter uma bela sentença e o teu cliente já ter. Ou o teu cliente já ter morrido, para ele não vai adiantar nada a bela sentença, ou a outra parte já ter morrido, ter falido, ter desaparecido. Então, essa mudança cultural, que é o grande desafio que o novo CPC enfrenta. E os advogados são peças importantíssimas para vencer esse ranço de litigiosidade que nós temos no Brasil. Caco, para você ter uma ideia, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes, 220, 240, sei lá. Nós temos quase 100 milhões de processos. É impossível você imaginar, a grosso modo, que a cada 2 pessoas, uma está brigando. Caso a parte seja reticente, como que ele deve agir? O advogado, ele tem que ser um bom orientador. O advogado também tem que pensar economicamente. No escritório nós brincamos, os advogados brincam. Nós temos 2 alegrias quando chega um processo, quando ele entra e quando ele sai. Porque nós ganhamos honorários na entrada e na saída. O resto você vai ficar carregando aquele processo, custos administrativos, sua preocupação em cumprir prazos, sua preocupação em colher provas. Tudo isso custa muito. E se você depois, no final do processo, pegar o que você recebeu de honorários, divide pelo número de meses, você está ganhando menos do que uma passagem de ônibus por dia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho entre a diferença entre a mediação e conciliação. O novo CPC, ele usou um critério razoavelmente objetivo. Ele chegou, quando as partes já se conheciam previamente, por exemplo, você está discutindo ali uma questão de valor dos alimentos, uma questão de família, uma questão de guarda, que as partes têm liberdade de negociar, claro, o Ministério Público participa. Você está discutindo uma questão contratual, uma questão de locação. Quando as partes já se conheciam previamente, o CPC indicou a mediação. A mediação é um trabalho muito complexo, porque o mediador, ele tem que estudar o processo, ele tem que estudar a postura das partes, ele tem que entender a postura das partes. Então, o trabalho do mediador é justamente isso, é entender a posição do autor, entender a posição do réu, chamar os dois, conversar, trazê-los à realidade. Mas ele tem que trazer a realidade, ele não está ali para impor uma solução. Essa solução tem que sair da boca das partes. Que adianta você ficar com uma execução, com um processo, levá-la à falência, os dois perdem. Nesse momento que o país vive, de incertezas e tudo, a mediação, então, vai ser muito importante. Muito importante, porque é o momento que está todo mundo mal. Como dizia o Henry Kissinger no livro dele, ele falou que o bom acordo é aquele em que as 2 partes saem chateadas. As 2 acham que foram prejudicadas. E é isso que o mediador tem que levar, porque se alguém ficar com a impressão de que o outro foi beneficiado, não vai dar certo. Ele tem que mostrar a realidade. Vamos trazer a realidade, vamos nos despir das nossas desavenças. E os dois vão ficar chateados com isso daí. Mas os dois têm que ter racionalidade. Ou seja, os dois vão ganhar também. Os dois acabam ganhando. Eles acham que perderam, mas acabam ganhando. Pararam de ter a incerteza. Porque como é que você entra com uma ação que você sabe que você vai ganhar? Você pode perder. Parou de ter custos. E você já realizou. E o advogado que queira trabalhar com mediação, como ele deve se preparar? Bem,
Como eu te falei, a mediação é algo muito mais difícil do que a função do próprio juiz. Porque o juiz, ele decide. Agora, você mediar, não. Porque mediar, você vai ouvir os dramas pessoais das partes. Então, quem vai se meter em mediação, quem vai pegar, assim, entrar nesse honrosa tarefa, que é uma honrosa tarefa, a mediação, a pessoa vai ter que se preparar muito. Todo processo tem um drama humano por trás. Porque o processo é uma patologia. A vida normal é você crescer, casar, ter filhos, né? Se quiser, lógico. E não ficar dentro do fórum participando de audiência e sendo intimado por oficial de justiça e tudo isso. Então você tem que realmente entender o quanto doeu para o seu cliente aquilo ali. Qual o papel da OAB São Paulo, em especial da comissão? A comissão, ela vai ter que agora explicar para os advogados essas questões. A nossa missão, entre elas, que é a missão de conciliação e arbitragem, de mediação e arbitragem. A intenção é fazer alguns cursos, trazer especialistas na matéria, para justamente explicar para os advogados, expor para os advogados como ele deve se portar numa mediação, o que ele deve buscar numa mediação. E, acima de tudo, mostrar para os advogados o quanto seria bom para os advogados a mediação. O advogado tem que pensar que o processo não é um meio, não é um fim em si mesmo. Ele é um meio. E quanto mais rápido você chegar, através desse meio, ao fim, que é acabar com o litígio, melhor para você, melhor para o Estado, melhor para a parte. E esse é o papel da mediação. Esse é o papel da mediação. Muito obrigado. Obrigado.